Olá, amigos do Contando Histórias. Hoje eu quero te levar para uma daquelas narrativas que a gente ouve por aí e pensa: como isso pode acontecer com alguém tão perto? É a história de Laura Mendes, uma mulher de 35 anos que vivia em São Paulo, naqueles bairros onde o sol mal entra nas ruas apertadas. Não era uma vida de novela, não. Era real, do tipo que a maioria de nós conhece. Acordar cedo, pegar transporte lotado e torcer para que o dia passe sem grandes tropeços. Laura morava num quartinho alugado no Ipiranga, daqueles com paredes finas que deixam passar o barulho dos vizinhos e o cheiro de feijão cozinhando na panela coletiva. Ela acordava às 5 da manhã, todo dia, religiosamente. O alarme tocava baixinho no celular velho e ela se espreguiçava na cama estreita, sentindo o colchão afundar um pouco mais a cada ano. Mais um dia, pensava ela, enquanto escovava os dentes na pia rachada. Não tinha luxos. O café era solúvel, misturado com água morna da chaleira elétrica que já dava sinais de cansaço. Mas Laura sorria pro espelho embaçado. Vai dar certo hoje. Ela pegava o ônibus 456, linha que todo mundo xingava por causa dos atrasos. Sentava no fundo se desse sorte com a bolsa no colo e os olhos na janela embaçada pela umidade da manhã. São Paulo acordando. Prédios altos surgindo como gigantes cinzentos, vendedores de rua montando barracas, o cheiro de pão quente misturado com fumaça de diesel. Laura trabalhava na Elite Solutions, uma empresa de consultoria financeira no centro, perto da Avenida Paulista. Não era o topo do mundo, era o andar térreo, onde ficava a administração. Aos 35, ela era assistente há 8 anos. Fazia de tudo. Copiava relatórios em papel ao maço, atendia o telefone com voz educada, arquivava pastas em gavetas enferrujadas. É cansativo, mas eu gosto de ajudar, ela dizia para os colegas quando alguém perguntava. Laura não veio de berço de ouro. Cresceu em uma fazendinha no interior de Minas, onde o pai plantava milho e a mãe costurava para fora. Aos 18, veio para a capital atrás de sonho. Quero estudar, ter uma vida melhor. Mas a vida real bateu forte. Trabalhou como faxineira em prédios, limpando banheiros que pareciam maiores que sua casa inteira. À noite, estudava sozinha, livros emprestados da biblioteca pública, sonhando com um curso de administração. Conseguiu o emprego na Elite por indicação de uma tia, mas sem diploma. Ficou na base, a invisível, a que ninguém nota. Tudo bem, pensava ela. Um passo de cada vez. Na empresa, o dia começava com o relógio marcando 8h30. Laura chegava primeiro. Acendia as luzes fluorescentes que zumbiam como abelhas. Preparava o café para os chefes. O escritório era daqueles modernos por fora, mas por dentro, caos. Mesas bagunçadas, pilhas de papéis, computadores velhos que travavam no meio do relatório. Seus colegas eram uma mistura. O João, do RH, sempre com piada pronta. A Maria, da contabilidade, que dividia o sanduíche no almoço. Mas o chefe, o Roberto, ele era o tipo de homem que entrava na sala como se fosse dono do mundo. Aos 50 anos, terno italiano, relógio que brilhava mais que o anel de casamento e um olhar que media as pessoas como mercadorias. Roberto subia na carreira rápido, pisando em quem estivesse no caminho. Para ele, Laura era só a auxiliar, útil, mas descartável. Bom dia, senhor Roberto, ela dizia toda manhã com um sorriso. Ele mal respondia, já mergulhado no celular. Naquele dia específico, o que mudaria tudo, Laura sentiu algo diferente no ar. O ônibus atrasou 20 minutos por causa da chuva fina que caía desde a madrugada, e ela chegou ofegante, com o cabelo úmido grudando na blusa simples de algodão. Desculpe o atraso, murmurou para o porteiro, que acenou sem graça. Subiu as escadas, o elevador estava quebrado de novo, e entrou na sala vazia. Preparou o café como sempre, 3 xícaras, açúcar para Roberto, adoçante para os outros. Mas enquanto esperava a água ferver, olhou para o calendário na parede. Reunião da equipe às 10 horas.
Vai ser um dia cheio, pensou ela, sentindo um frio na barriga sem motivo aparente. Roberto chegou às 9 horas em ponto, como um relógio suíço. Bateu à porta do escritório particular, gritou para o estagiário: "Meu relatório pronto?" E Laura, na mesa ao lado, organizava agendas. "Bom dia", disse ela baixinho. Ele nem olhou. "Laura, arquiva isso aqui antes que vire bagunça." Ela assentiu, pegando a pilha de papéis. Era rotina, invisível, mas essencial. Ninguém notava que, sem ela, o lugar parava. Mas Laura notava. E naquele dia, algo dentro dela sussurrava: não vai ser sempre assim. Enquanto a manhã avançava, o escritório enchia. Telefones tocando, impressoras rangendo, conversas sobre metas impossíveis. Laura atendia, anotava, corria. No almoço, comeu sozinha na copa. Pão com queijo, comprado na padaria da esquina. Um dia de cada vez, repetia para si mesma. Mas o destino, como sempre, tinha planos maiores. À tarde, veio a reunião. E com ela, o grito que ecoaria por meses na mente de Laura. A tarde daquela segunda-feira, avançava devagar na Elite Solutions, como se o tempo soubesse que algo estava prestes a se romper. Laura voltou da copa com o estômago ainda vazio. O pão com queijo era pouco para aguentar o resto do dia, mas ela não reclamava. Sentou na sua mesa no canto da sala aberta, aquela posição estratégica que a deixava ver tudo sem ser vista. O computador piscava com e-mails não lidos. Confirme a reunião com o cliente às 14 ASIS. Imprima os relatórios de vendas. Ela assentiu sozinha, como se o trabalho respondesse de volta. Um de cada vez, murmurou para si, os dedos voando no teclado desgastado. O escritório era um microcosmo da cidade. Gente correndo atrás de prazos, cheiro de tinta de impressora misturado com perfume caro e o ar-condicionado que nunca gelava direito. Colegas iam e vinham. João, do RH, parou na mesa dela com um sorriso. "Laura, salvou meu dia de novo com essa agenda organizada. Valeu." Ela corou um pouco, acenando. "De nada, João. É o meu trabalho." Ele riu e seguiu, mas era raro esses momentos. A maioria via Laura como parte do móvel, útil, mas sem brilho. Ela não se importava tanto, ou pelo menos tentava não se importar. "Eu faço o que posso", pensava, enquanto arquivava uma pilha de contratos em pastas numeradas. Roberto, o chefe, era o centro de tudo. Sua sala envidraçada ficava no meio da sala, como um aquário onde ele nadava sozinho. Ele saía de lá de tempos em tempos com papéis na mão e voz alta. "Quem atrasou o relatório do trimestre? Isso é inaceitável." Os funcionários baixavam a cabeça, e Laura sempre se encolhia um pouco mais na cadeira. Não era novidade. Roberto tinha esse jeito de medir as pessoas pelo cargo, pelo terno, pelo diploma na parede. Para ele, quem não subia era porque não merecia. Laura ouvia os boatos na copa. Ele demitiu o Carlos semana passada por um erro bobo. Diz que só quer vencedores aqui. Ela balançava a cabeça, cada um com seu jeito. Mas no fundo doía. Os primeiros sinais de preconceito vinham em gotas pequenas, quase imperceptíveis. Começou meses antes, quando uma nova estagiária chegou. Jovem, com curso de administração pela USP, cabelo loiro e unhas feitas. Roberto a elogiou na frente de todos. "Bem-vinda, Gabriela. Você vai longe aqui, com esse currículo." Depois, olhou para Laura, que organizava as mesas. "Laura, mostra para ela como se faz o básico." Coisas simples, entendeu? A sala riu baixinho e Gabriela piscou confusa. Laura engoliu seco. "Claro, senhor. Vamos lá." Mostrou o arquivo, o café, os atalhos no sistema. Mas à noite em casa, chorou quieta. "Por que ele me trata assim? Eu faço tudo direito." Não era raiva. Era uma tristeza quieta, como uma ferida que não cicatriza. Com o tempo, as gotas viraram chuva. Roberto a chamava para tarefas chatas. "Laura, limpa essa bagunça na sala de reuniões." E rápido! Enquanto isso, promovia outros. "Parabéns, Marcos, pela análise brilhante."
Bônus no salário. Laura via de longe, digitando números que nem entendia direito, mas que mantinham a empresa rodando. Uma vez, na hora do almoço, ele passou pela copa e ouviu ela conversando com Maria. Eu estudo à noite, sabe? Quero melhorar. Roberto riu alto. Estudar? Pra quê, Laura? Você já tem seu lugar. Fica no que sabe fazer. Maria ficou quieta, e Laura fingiu que não ouviu, mas ouviu e guardou. Um dia ele vai ver, pensou ela, mastigando o sanduíche seco. Aquele dia a tensão crescia. Às 9h45, Roberto mandou um e-mail geral. Reunião obrigatória às 10 horas, sem atrasos. Laura preparou os materiais. Projetor ligado, cadeiras arrumadas, café fresco na mesa. Entrou na sala de reuniões primeiro, sentando no fundo como sempre. Os outros chegavam. Gabriela com bloco de nota chique, João com piada pronta, Marcos com gravata nova. Roberto entrou por último, batendo a porta. Vamos direto ao ponto. O trimestre foi um desastre em alguns setores. Quem é o culpado? Olhares se desviaram. Laura anotava tudo, quieta. Mas algo no ar dizia que o foco viria para ela. Enquanto esperava, Laura lembrou da mãe, lá em Minas. Filha, Deus não esquece dos humildes. Ela apertou o pingente no pescoço. Um crucifixo simples de prata. Me ajude a aguentar, sussurrou em pensamento. A reunião começou, vozes altas, gráficos no projetor. Roberto apontava falhas. Aqui, erro no sistema. Quem cuida disso? Silêncio. Então seus olhos caíram em Laura. Você, Laura. Sempre você com essas bobagens. Ela ergueu a cabeça devagar. Senhor, foi um problema técnico. Eu já consertei. Mas ele não ouviu. O tom subiu, e o que veio a seguir foi o estopim. Um grito que ecoaria por semanas. A reunião da equipe na Elite Solutions estava no auge da tensão, como uma panela de pressão prestes a explodir. A sala era pequena, paredes brancas sem graça, uma mesa longa de madeira falsa no centro e o projetor jogando gráficos coloridos na parede, números que subiam e desciam como o humor de Roberto. Ele andava de um lado para o outro, o sapato italiano batendo no carpete fino, enquanto os colegas se remexiam nas cadeiras desconfortáveis. Esse trimestre foi uma vergonha, declarava ele, apontando para o slide com setas vermelhas. Vendas caíram 15%. Quem vai me explicar isso? Silêncio pesado. Gabriela, a estagiária nova, anotava furiosamente no iPad. João olhava para o teto. Marcos ajeitava a gravata como se isso o salvasse. Laura, no fundo da mesa, mantinha os olhos no bloco de notas, a caneta parada na mão. Não é hora de se esconder, pensou ela, mas o corpo traía. As pernas tremiam de leve sob a mesa. Roberto parou no meio da sala, mãos nos bolsos do terno cinza impecável. Vamos ser francos. Erros como esse vêm de quem não leva a sério. O sistema travou na semana passada, relatórios atrasados. Isso custa dinheiro para a empresa. Ele girou, olhos varrendo a sala como um farol acusador. Caiu em Marcos primeiro. Você, com sua análise perfeita. Onde estava o alerta? Marcos gaguejou. Eu enviei o e-mail, senhor. Roberto bufou. Não me venha com desculpas. E você, Gabriela? Primeira semana e já bagunçando? Ela corou. Não, senhor. Eu só ajudei na impressão. Ele acenou impaciente e o olhar seguiu. Parou em Laura. E você? Sempre quieta aí no canto. O que faz o dia todo além de copiar papel? A sala ficou mais quieta ainda. Laura ergueu a cabeça devagar, sentindo o calor subir para o rosto. Senhor, eu cuido do sistema. Foi um bug técnico, mas já resolvi. Os backups estão atualizados. Ele riu. Um riso curto, seco, que cortou o ar como uma lâmina. Bugs técnicos? Você acha que eu compro isso? Você nem entende o que está falando. Os colegas trocaram olhares desconfortáveis. João pigarreou, mas calou.
Roberto se aproximou da mesa dela, inclinando-se com as mãos apoiadas na madeira, o perfume forte invadindo o espaço. Laura, me escute bem. Eu contratei você por pena para ajudar na faxina básica. Mas isso aqui é consultoria financeira, não creche. Você não vale nenhum centavo nessa empresa. Se não aguenta o tranco, vá lavar pratos na rua onde é seu lugar. As palavras saíram como um trovão, ecoando nas paredes nuas. A sala inteira congelou. Gabriela cobriu a boca. Marcos desviou o olhar. João murmurou algo inaudível. Laura sentiu o mundo encolher, o coração batendo forte no peito, as mãos geladas apertando a caneta até os nós dos dedos ficarem brancos. Não vale nenhum centavo. As palavras giravam na cabeça dela como um disco riscado. Lágrimas pinicaram os olhos, mas ela piscou forte. Desculpe, senhor, sussurrou, a voz quase sumindo. Roberto endireitou-se, satisfeito com o silêncio que criara. Viu? É isso que acontece quando se mistura incompetência com o time. Agora voltem ao trabalho. E Laura, limpe essa bagunça aqui antes de sair. Ele saiu batendo a porta, deixando um rastro de tensão no ar. A reunião acabou ali, dispersando como fumaça. Colegas saíram murmurando desculpas. Foi pesado, né? Disse João, tocando o ombro dela. Não liga. Gabriela ofereceu um lenço. Ele é assim mesmo. Mas Laura não respondeu. Levantou devagar, juntando papéis com mãos trêmulas, o rosto queimando de vergonha. Por que eu? Pensou enquanto arrumava as cadeiras vazias. A sala esvaziava, mas o eco do grito ficava. Não vale nenhum centavo, martelando como um juiz impiedoso. Ela saiu por último, cabeça baixa, para o banheiro no fim do corredor. Lá, trancou a porta, encostou na pia fria e deixou as lágrimas caírem. Deus, por quê? Eu dou tudo de mim. O espelho devolvia um rosto inchado, olhos vermelhos, mas uma faísca de raiva quieta começava a acender. Não era só dor, era o começo de algo maior. Enquanto lavava o rosto com água gelada, Laura ouviu vozes do lado de fora. Pobre Laura, ele passou dos limites. Ela aguenta, é forte. Mas aguentar não era viver. Ela secou as mãos no papel áspero, respirou fundo e voltou para o posto. O resto do dia passou em névoa, digitando relatórios, atendendo chamadas, fingindo normalidade. Roberto nem olhou para ela de novo. Vitória dele, pensou ela. Às 18 horas, pegou a bolsa e desceu as escadas, o elevador ainda quebrado. Na rua, a chuva fina caía, molhando o casaco fino. No ônibus de volta, sentou na janela, vendo a cidade acender luzes. Não vale nenhum centavo. As palavras doíam, mas também cutucavam. E se eu provar que vale? Era um pensamento pequeno, mas persistente. Em casa, deitada na cama estreita, Laura não dormiu logo. Olhou para o teto rachado, rezando baixinho. Mal sabia que no dia seguinte, uma tarefa simples a levaria para o porão da empresa e para uma descoberta que faria Roberto engolir cada sílaba. A noite caiu sobre São Paulo como um manto pesado, com a chuva fina transformando as ruas em rios de luzes refletidas. Laura desceu do ônibus no ponto perto de casa, o casaco fino encharcado grudando na pele, a bolsa pesada no ombro. O grito de Roberto ainda ecoava na cabeça dela. Você não vale nenhum centavo. Como um disco que não para de girar. Cada passo na calçada irregular do Ipiranga parecia mais lento, como se o peso do dia a ancorasse no chão. Por que hoje? Pensou ela, desviando de poças que espelhavam os postes de luz. A vizinhança era quieta àquela hora. Crianças brincando na porta, um cachorro latindo ao longe, o cheiro de janta escapando das janelas abertas. Mas dentro dela, uma tempestade. Chegando no quartinho alugado, Laura trancou a porta com chave rangente e acendeu a luz fraca do teto. Uma lâmpada nua que piscava um pouco antes de estabilizar. O espaço era pequeno, mas seu. Cama de solteiro com lençol florido,
Uma mesa de plástico com cadeira bamba e, na parede, fotos amareladas da família em Minas. Ela tirou os sapatos molhados, sentindo os pés doerem de tanto andar, e sentou na beira da cama. A bolsa caiu no chão com um baque, e dela escapou um lenço amarrotado, o mesmo que Gabriela lhe dera na reunião. Laura o pegou, apertando no punho, e as lágrimas voltaram, quentes e silenciosas. Não vale nem um centavo. As palavras cortavam como faca, reabrindo feridas antigas. A mãe dizendo: "Você é especial, filha." O pai orgulhoso quando ela mandava o primeiro salário. "Eles acreditam em mim. Por que ele não?" Ela se levantou devagar, foi para a pia na cozinha minúscula. Um fogão de 2 bocas, geladeira que zumbia como um inseto. Preparou um chá de camomila, o saquinho mergulhando na água quente da chaleira, vapor subindo como fumaça de cigarro. Sentou na mesa, xícara nas mãos geladas, e deixou a mente vagar. Lembrou do começo na elite, 8 anos atrás, nervosa no primeiro dia, com o uniforme novo que comprara em promoção. "Eu vou me esforçar", prometera a si mesma. E se esforçou. Aprendeu o sistema sozinha, cobriu turnos extras sem reclamar, até ajudou Roberto uma vez com um relatório urgente, quando ele estava doente. Ele agradeceu com um bom trabalho seco, mas foi algo. Agora, nada. "Talvez eu seja mesmo invisível", pensou ela, soprando o chá. A humilhação na reunião não era só palavras, era o reconhecimento de que, para ele, ela não importava. Mulheres como ela, sem diploma chique, sem contatos, eram descartáveis. "Mas eu estudo à noite. Eu leio livros. Eu valho, sim." O telefone tocou. Era a mãe, ligando de Minas, voz rouca pelo fuso horário. "Filha, como foi o dia? Mandou o dinheiro?" Laura forçou um sorriso na voz. "Tudo bem, mãe. Dia normal. Mandei sim, chega amanhã." A mãe pausou. "Você parece cansada, tá tudo certo mesmo?" Laura hesitou, o nó na garganta apertando. "Sim, mãe. Só o trabalho, sabe como é." Cá não contou do grito. Não queria preocupar os pais idosos que viviam de aposentadoria magra e o dinheiro que ela mandava todo mês. "Deus te abençoe, filha. Você é a nossa luz", disse a mãe antes de desligar. Laura encostou a testa no telefone, lágrimas pingando na mesa. "Luz, eu me sinto apagada." Depois do chá, ela pegou a Bíblia na mesinha de cabeceira, uma edição velha, com páginas marcadas por uso. Abriu nos Salmos como o pastor da igreja recomendava: "O Senhor levanta o humilhado e abate o soberbo." As palavras saltaram da página, como um bálsamo. Laura leu em voz baixa, a voz tremendo um pouco. "Por que os ímpios prosperam, Senhor? Por que os humildes sofrem?" Não era uma oração alta, dramática. Era um desabafo quieto, como conversa com um amigo antigo. Ela se lembrou das missas no domingo, o coral cantando hinos que enchiam o peito de esperança. "Eu vou à igreja para recarregar", pensara sempre, mas naquela noite a fé balançava. "E se Deus esqueceu de mim também?" O pensamento a assustou, e ela fechou o livro devagar, beijando a capa. Não, ele vê, sempre vê. Deitada na cama, com a chuva batendo na janela como dedos impacientes, Laura não dormiu logo. O teto rachado parecia um mapa de suas dúvidas, linhas que se cruzavam sem destino claro. Pensou em sair da elite, procurar outro emprego, talvez voltar para o interior. Mas e os pais? E as contas? O medo misturava com raiva. Raiva de Roberto, dos colegas que riram, de si mesma por aguentar. "Amanhã eu falo com ele. Digo que mereço respeito." Mas no fundo, sabia que não falaria. O medo de perder o emprego era maior. Horas se passaram, o relógio marcando 23h, meia-noite. Finalmente o cansaço venceu, e ela adormeceu com o crucifixo no pescoço apertado na mão. Sonhou com a reunião, mas invertida. Ela no palco, voz firme, e Roberto encolhido no canto. Acordou suada, o sol fraco entrando pela cortina fina.
Foi só um sonho, pensou. Mas algo mudara. Uma semente de coragem, plantada na dor da noite. No trabalho, uma tarefa simples a esperava: arquivar no porão. E ali, no pó e na escuridão, o destino viraria a página. O sol da manhã seguinte entrava tímido pela janela do quartinho de Laura, filtrado pela cortina fina que dançava com a brisa leve. Ela acordou com os olhos inchados da noite mal dormida. O sonho da reunião invertida ainda fresco na mente como um eco distante. Foi só imaginação, pensou, enquanto se levantava devagar, os músculos doloridos do estresse acumulado. Preparou o café rápido, engoliu um pão seco e pegou a bolsa. O mesmo ritual, mas com um peso novo no peito. No ônibus, sentou na janela, vendo a cidade acordar. Vendedores de jornal gritando, carros buzinando no engarrafamento. Hoje eu falo com ele, repetiu para si mesma, mas o medo sussurrava de volta. E se piorar? A humilhação de ontem ainda queimava, mas Laura era prática. O trabalho pagava as contas, e ela não podia se dar ao luxo de sonhar alto. Chegando na Elite Solutions, o ar parecia mais carregado, como se o prédio soubesse do segredo que guardava. Laura apertou o crachá na catraca, acenou para o porteiro com um bom dia forçado e subiu as escadas. O elevador milagrosamente funcionava hoje. No escritório, os colegas já estavam em suas mesas. João digitando, Gabriela no telefone, Marcos com fones no ouvido. Ninguém mencionou a reunião de ontem. Era o código não dito. Fingir que nada aconteceu. Roberto passou pela sala às 9h, terno azul impecável, celular na mão, sem olhar para ninguém. Relatórios prontos? Gritou ele pro ar. Laura baixou a cabeça, organizando agendas. Sim, senhor, respondeu ela baixinho, mas ele já estava na sala envidraçada. O dia começou normal. E-mails, impressões, o zumbido constante das máquinas. Mas às 11h veio a tarefa que mudaria tudo. Roberto saiu da sala com uma pilha de pastas velhas nos braços, o rosto vermelho de irritação. Laura, arquive isso no porão, e rápido antes que vire bagunça. Ele jogou os papéis na mesa dela como se fossem lixo, poeira subindo no ar. Laura pegou a pilha, sentindo o peso, não só físico, mas simbólico. O porão de novo, pensou ela. Era o lugar esquecido da empresa. Um subsolo úmido, cheio de caixas amontoadas e arquivos que ninguém tocava há anos. Ninguém vai lá, dissera o antigo zelador antes de se aposentar. Ela assentiu. Sim, senhor, já vou. Pegou a lanterna do armário de suprimentos, uma velha Maglite que piscava, e desceu as escadas estreitas para o porão. O ar mudou imediatamente. Frio, mofado, com cheiro de papel velho e umidade que grudava na pele. As luzes fluorescentes zumbiam fracas, iluminando prateleiras enferrujadas e caixas cobertas de teias. Que lugar sombrio, murmurou ela, o coração acelerando sem motivo. Laura caminhou devagar pelo corredor estreito, o som dos passos ecoando nas paredes de concreto rachado. Colocou as pastas na prateleira marcada Arquivos 2015-2020, mas ao empurrar uma caixa para o lado, algo chamou a atenção. Uma pasta preta, lacrada com fita adesiva amarelada, caída atrás de outras, como se alguém a tivesse escondido às pressas. Estranho, pensou ela, inclinando-se para pegar. A poeira subiu, fazendo-a tossir, e a fita se rompeu fácil nas mãos dela. Abriu devagar, o coração batendo mais forte agora, curiosidade misturada com um pressentimento ruim. Dentro não eram relatórios comuns, folhas impressas com números que não batiam, contratos com assinaturas borradas, transferências bancárias para contas offshore em nomes falsos. E no rodapé de cada página, o mesmo nome, Roberto Almeida. O que é isso? Sussurrou ela, sentando no chão frio, a lanterna tremendo na mão. Os documentos contavam uma história sombria. Desvios de fundos da Elite Solutions, milhões sifonados para empresas fantasmas, datas que coincidiam com promoções dele na empresa.
Laura folheou página por página, os olhos arregalados. Ela não era especialista, mas anos vendo relatórios a ensinaram o básico. Isso é fraude, pensou, o estômago revirando. Um contrato falso para um cliente que ela lembrava. Eles disseram que o pagamento atrasou por erro bancário. Mas ali estava. O dinheiro fora para uma conta em nome de Roberto. Outra página. E-mails internos deletados, mas impressos, com instruções para limpar os registros. O ar do porão parecia mais pesado, como se as paredes sussurrassem segredos. Laura fechou a pasta devagar, o pó grudando nos dedos suados. Por que esconder aqui? Ele sabe que isso pode destruir tudo. O medo veio em onda. Se contasse, arriscava o emprego, talvez pior. Mas o silêncio também doía. Esconder era conivência. Ela guardou a pasta na bolsa, junto com as outras, e subiu as escadas devagar. A lanterna apagada agora. No escritório ninguém notou. O dia seguia normal, telefones tocando, Roberto na sala gritando no viva voz. Laura sentou na mesa, mãos trêmulas fingindo digitar. O que eu faço? Pensou, olhando para o relógio. A descoberta queimava como brasa no peito, misturando raiva da humilhação com um senso de justiça. Ele me chamou de nada, mas isso é crime. O resto da tarde passou em névoa, atendendo chamadas com voz mecânica, evitando olhares. Às 18 horas, pegou o ônibus de volta, a pasta pesada na bolsa como um segredo vivo. Em casa, trancou a porta e espalhou os papéis na mesa pequena. A luz da lâmpada nua iluminava as linhas tortas, provas irrefutáveis. Eu preciso de ajuda, concluiu ela, pegando o telefone. Mas quem? O dilema da noite anterior voltava, agora multiplicado. A coragem que nascera na dor ganhava forma, mas o preço seria alto. O sol da manhã seguinte entrava tímido pela janela do quartinho de Laura, como se hesitasse em acordar o dia depois de uma noite tão pesada. Ela se levantou com os olhos inchados, o corpo dolorido de uma noite mal dormida, mas com uma determinação nova no peito, frágil, como uma vela acesa contra o vento. Hoje eu aguento, pensou, enquanto preparava o café solúvel de sempre, o vapor subindo devagar na xícara rachada. A ligação da mãe ainda ecoava na mente. Você é nossa luz. Laura tocou o crucifixo no pescoço, um gesto rápido como oração. Me dê força, Senhor. Pegou o ônibus 456 mais cedo, evitando o pico, e chegou na Elite Solutions com meia hora de antecedência. O prédio no centro parecia o mesmo, vidro refletindo o céu cinzento. Mas ela se sentia diferente. Não vou deixar ele me quebrar. No escritório, o ar ainda carregava o cheiro de café da véspera, e os colegas chegavam aos poucos, com bocejos e bom dia automáticos. Laura sentou na mesa, ligando o computador com um clique familiar. E-mails matinais. Arquive os documentos antigos do setor financeiro. Prioridade baixa. Ela assentiu sozinha. Tarefas chatas, mas rotineiras. Roberto passou pela sala às 8h45, terno impecável como sempre, falando alto no celular. Sim, o relatório sai hoje, sem erros. Nem olhou para ela. Laura sentiu o estômago revirar, mas engoliu. Foco no trabalho. Começou o dia organizando agendas e imprimindo folhas, mas a mente voltava para o porão, um lugar que poucos conheciam, no subsolo do prédio, onde guardavam arquivos velhos desde a fundação da empresa, há 20 anos. Vai ser rápido, pensou, pegando uma caixa de pastas vazias e uma lanterna da copa. O elevador de serviço rangia ao descer e o ar mudou. Úmido, frio, com cheiro de mofo e papel envelhecido. O porão era um labirinto esquecido. Prateleiras de metal enferrujadas, caixas empilhadas até o teto baixo, teias de aranha dançando na luz fraca de uma lâmpada solitária. Laura acendeu a lanterna, o feixe cortando a escuridão como uma faca. Onde começam os arquivos de 2010? Murmurou, seguindo as etiquetas desbotadas. Poeira subia a cada passo, grudando na blusa azul, fazendo-a espirrar.
Que lugar horrível, pensou, imaginando ratos nos cantos escuros. Encontrou a seção certa. Contratos antigos marcados com datas e códigos. Começou a arquivar os novos uma por uma, o som das pastas deslizando ecoando no silêncio. Era monótono, mas terapêutico. Cada papel no lugar era uma pequena vitória sobre o caos do dia anterior. Pelo menos aqui ninguém grita comigo. Então, algo chamou atenção. Atrás de uma pilha instável de caixas, uma pasta preta, sem etiqueta, meio caída no chão poeirento. Parecia fora de lugar. Grossa, lacrada com fita adesiva velha, como se alguém a tivesse escondido às pressas. Laura hesitou, a lanterna tremendo na mão. Não é da minha conta, pensou, mas a curiosidade cutucou. Só um olhar. Ajoelhou devagar, o joelho doendo no concreto frio e puxou a pasta. Poeira voou fazendo-a tossir. A fita cedeu com um rasgo seco e ela abriu a capa. Dentro, não eram relatórios comuns. Folhas amareladas, contratos datilografados, números em colunas que não batiam. Nomes de empresas fantasmas, transferências bancárias para contas offshore, paraísos fiscais que ela reconhecia de notícias na TV. O que é isso? Sussurrou, o coração acelerando. Folheou mais. Assinaturas idênticas em todos, uma caligrafia familiar. Roberto, seu nome, em tinta preta, autorizando movimentações de milhões que não constavam nos livros oficiais. Laura congelou, a lanterna iluminando páginas como um holofote em segredos sujos. Fraude, pensou, a palavra ecoando na mente como um sino. Contratos falsos para desviar fundos da elite, usando subcontratados que não existiam, embolsando o dinheiro para si. Datas antigas, 2015, 2016, mais recentes o suficiente para serem graves. Ela folheou mais rápido o feixe dançando nas letras. Transferência de 500 mil para Cayman Islands, aprovado por R. Silva. Roberto Silva, o chefe que a chamara de inútil horas antes. Meu Deus, murmurou ela, sentindo náusea subir. Aquilo não era erro, era crime. Lavagem de dinheiro, talvez sonegação em escala grande. Se revelado, a empresa podia quebrar, acionistas processar e Roberto, prisão. Mas ela, a auxiliar invisível, tinha nas mãos a prova. O porão pareceu mais escuro de repente, as sombras alongando nas paredes úmidas. Laura fechou a pasta devagar, o coração martelando no peito. O que eu faço com isso? Pensou em jogar fora, fingir que não viu. Mas as palavras de Roberto voltaram. Você não vale nem um centavo. E agora ele era o ladrão. Uma raiva quieta cresceu. Não vingativa, mas justa. Ele me humilhou, mas isso é maior. Copiou o que pôde no celular, fotos tremidas das páginas-chave, e escondeu a pasta de volta atrás das caixas. Subiu as escadas devagar, o ar fresco do escritório um alívio, mas o peso no peito maior. Sentou na mesa fingindo normalidade, mas a mente girava. Eu denuncio? E se ele descobre? O dia seguiu, mas Laura mal ouviu as chamadas. O segredo queimava como brasa. À noite, em casa, ela olharia as fotos de novo, e o dilema começaria de verdade. À tarde, na Elite Solutions, arrastou-se como um sonho ruim para Laura, com o segredo da pasta queimando no fundo da mente como uma febre baixa. Ela sentou na mesa, digitando relatórios com dedos mecânicos, mas os olhos vagavam para o relógio na parede. 14 horas, 15 horas, 16 horas. Colegas conversavam na copa sobre o fim de semana, risadas ecoando, mas ela mal ouvia. E se ele souber que eu vi? Pensava, o estômago apertado. Roberto saiu da sala envidraçada uma vez passando perto. Laura, o café acabou? Recarregue a máquina. Voz normal, como se nada tivesse acontecido. Ela assentiu. Sim, senhor. E correu para a cozinha, mãos tremendo na jarra. O cheiro forte do pó de café misturava com o pavor dela, um medo novo que ia além da humilhação. Não era só emprego em risco, era algo maior, perigoso. Fraude. Ele pode me machucar se descobrir.
O resto do dia passou em névoa, e às 18 horas, ela pegou a bolsa e desceu as escadas rápido, evitando o elevador lotado. No ônibus de volta, sentou no fundo, olhando pela janela embaçada, a cidade acendendo luzes como estrelas falsas. O que eu faço com isso? Em casa, o quartinho parecia menor sob a luz fraca da lâmpada nua, as paredes fechando como um confessionário. Laura trancou a porta com 2 giros na chave, o clique ecoando alto no silêncio. Jogou a bolsa na cama e sentou na mesa de plástico, o crucifixo no pescoço frio contra a pele suada. Pegou o celular, dedos hesitantes abrindo a galeria, as fotos tremidas das páginas da pasta, iluminadas pela lanterna do porão. Zoomou na primeira. Um contrato falso data de 2017, assinatura de Roberto autorizando o pagamento a fornecedor externo de R$200 mil. Mas o fornecedor não existia. Era uma empresa de fachada, endereço em caixa postal. Meu Deus, ele roubou isso tudo, murmurou ela, o coração acelerando. Folheou as imagens, transferências para contas em nome de parentes distantes, e-mails impressos com frases como "apague os rastros, R", iniciais dele. Números somavam milhões desviados da elite para bolsos particulares. Laura encostou na cadeira sentindo tontura. Como ele dorme à noite? E eu, ajudando sem saber. O medo cresceu como uma onda, sufocante. Ela andou pelo quartinho pequeno, de um lado para o outro, os passos abafados no piso gasto. Se eu denuncio, o que acontece? Imaginou a polícia batendo na porta da empresa, Roberto olhando para ela com ódio puro. Foi você, sua traidora. Demissão imediata, talvez processo por invasão de privacidade. E pior, amigos dele na alta administração, contatos que podiam espalhar boatos, arruinar sua reputação. Ninguém vai acreditar em mim, sou só a auxiliar. Pensou nos pais em Minas. Filha, o que houve? Perdeu o emprego? O dinheiro que mandava todo mês, aluguel, remédios, comida. Eu não posso arriscar tudo por justiça. Mas o outro lado cutucava. Silêncio era cumplicidade. Roberto, o homem que a chamara de nada, vivia de mentiras, enquanto ela suava honestamente. Ele me humilhou. Mas isso é crime. Alguém tem que parar ele. Lágrimas vieram, quentes nas bochechas, e ela secou com a manga da blusa. Por que eu? Por que não outra pessoa? Sentou de novo, abrindo um bloco de notas no celular. Anotações simples, como aprendera nos livros de contabilidade emprestados. Provas: 5 contratos falsos, 3 transferências confirmadas, e-mails de 2018. Contou, pelo menos 2 milhões desviados. Isso vai pra cadeia. Mas o pavor batia mais forte. E se Roberto tivesse câmeras no porão? Ou alguém o avisasse? Ela lembrou de um zelador novo sempre rondando. Não, foi sorte. Pegou a Bíblia da mesinha, abrindo no Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o medo era do homem, não de Deus. Me guie, por favor. A chuva começou lá fora, batendo na janela como dedos nervosos, e Laura ficou ali horas, luz da tela iluminando o rosto pálido. Não comeu janta, o estômago embrulhado. Amanhã eu decido. Mas o sono veio tarde, interrompido por sonhos. Roberto algemado, mas virando para ela com olhos frios. Você é culpada também. Acordou suada às 3h, o relógio marcando o tempo como um juiz. Naquela noite, o dilema se enraizou. Denunciar era perigoso, mas guardar era errado. Laura pensou em quem ajudar. O primo advogado em Minas que estudara direito na Federal. Ele entende disso. Mas ligar significava envolver família. E se respingar neles? O medo crescia, paralisando. Mas uma faísca de coragem persistia. A mesma da humilhação, transformada agora em senso de justiça. Eu não sou nada? Então vou provar que valho mais que ele. Amanheceu devagar, e Laura se arrumou para o trabalho, o celular com as fotos como um peso invisível na bolsa. No ônibus orou em silêncio.
Me dê sabedoria. O dia seguinte traria a primeira ação, uma ligação que mudaria o rumo. Mas o medo... o medo ainda sussurrava. Cuidado, Laura. Isso pode te destruir. O dia seguinte amanheceu cinzento em São Paulo, com nuvens baixas que pareciam espelhar o peso no peito de Laura. Ela se arrumou devagar, o espelho devolvendo um rosto marcado por olheiras, mas com olhos mais firmes. A noite de insônia havia cristalizado algo. Não podia ignorar o que vira. É hora de agir, pensou, enquanto engolia o café morno e pegava o celular com as fotos. No ônibus lotado, sentou no meio, evitando contato visual, a mente repetindo o plano. Ligar para o primo Eduardo à noite, depois do trabalho. Ele era advogado em Belo Horizonte, trabalhava com direito trabalhista e penal, e sempre fora o irmão mais velho da família, o que ajudava nas cartas para a mãe, o que aconselhava nos problemas. Ele vai entender, esperava ela, mas o medo ainda cutucava. E se ele disser para esquecer? A viagem pareceu eterna, o balanço do ônibus como um lembrete do equilíbrio frágil da vida dela. Na Elite Solutions, o escritório zumbia como sempre. Telefones tocando, impressoras rangendo, colegas trocando memes no WhatsApp. Laura chegou na hora, crachá na catraca, e sentou na mesa com um bom dia murmurado. Roberto estava na sala envidraçada em reunião virtual, gesticulando pro laptop, voz alta filtrando pela porta. Aumentem as metas ou rua. Ela desviou o olhar, focando nos e-mails. Atualize o banco de dados, mas as mãos tremiam ao digitar, a mente no porão. Ele nem imagina. O dia a arrastou. Almoço sozinha na copa, sanduíche de atum seco, pensamentos girando. Se for verdade, quantas pessoas ele prejudicou? Clientes, funcionários como eu. Às 17 horas, o relógio liberou, e Laura desceu rápido, o coração acelerado. No ônibus de volta, mandou uma mensagem pro primo. Edu, preciso falar urgente. Pode à noite? Resposta veio rápida. Claro, mana, o que houve? Ela não respondeu. Melhor pessoalmente. Em casa, o quartinho recebia o sol poente pela janela, tingindo as paredes de laranja fraco. Laura preparou um chá de erva doce, o aroma doce acalmando os nervos, e sentou na cama com o celular na mão. Às 20 horas em ponto ligou. O toque ecoou 3 vezes antes da voz familiar. Laura, tudo bem aí em Sampa? Ela respirou fundo. Edu, não muito. Preciso de ajuda. É sério. Pausa dele. Fala o que aconteceu. Ela contou tudo, voz baixa como confissão. A humilhação na reunião, o porão, a pasta, as fotos. Olha, eu tirei prints. São contratos falsos, transferências para fora. Nome do meu chefe em tudo. Fraude, Edu, milhões. Mandou as imagens pelo WhatsApp, o coração na boca enquanto esperava. Do outro lado, silêncio longo. Só o som de respiração e cliques. Meu Deus, Laura, isso é grave. Lavagem de dinheiro, pelo menos. Se comprovado, 10 a 20 anos de cadeia pro cara. Eduardo falou devagar, como professor paciente. Primeiro, parabéns por não mexer em nada. Você achou isso por acaso, né? Bom, isso te protege de acusação de invasão. Mas cuidado, não conte pra ninguém aí. Ele pode ter aliados. Laura assentiu pro telefone. Eu sei. Mas o que eu faço? Denuncio? Ele pausou. Opções. Polícia Federal, direto no MPF. Anônimo se quiser. Ou leva para a diretoria da empresa, mais risco de encobrimento. Eu posso ajudar. Mando um modelo de denúncia. Você assina como testemunha. Mas pensa no custo. Ele pode retaliar no emprego. O medo voltou, forte. E se eu perco tudo? Meus pais dependem de mim. Eduardo suavizou. Você é corajosa, Laura. Lembra quando você veio pra cá sozinha? Deus te guiou. Isso é justiça, não vingança. Mas reza. Pede sabedoria. Ela tocou o crucifixo. Eu rezo. Obrigada, Edu. A ligação durou 1 hora, cheia de detalhes. Fotografe mais, se puder, sem risco. Guarde cópias em nuvem segura. Eduardo prometeu. Vou pesquisar leis específicas para fraudes corporativas. Te ligo amanhã com o plano.
Desligaram e Laura ficou ali, chá frio na mesa, uma clareza nova no ar. Não era mais só medo, era direção. Ele confirmou. É crime. Mas o planejamento trazia perigos. Voltar ao porão? Copiar mais? Sem pressa, pensou. Jantou leve, arroz com ovo do dia anterior, e abriu a Bíblia no Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. As palavras acalmaram como um abraço. Deitou cedo, mas o sono veio inquieto. Sonhos de tribunais e Roberto caindo. Amanheceu com o celular vibrando. Mensagem de Edu. Plano pronto, vamos nessa. No trabalho, Laura fingiria normal, mas o jogo mudara. Suspeitas de Roberto começariam a aparecer, e o planejamento viraria ação. A mensagem de Eduardo chegou cedo como um farol na névoa. Plano simples, copie mais provas anonimamente, denuncie para o MPF via site. Eu reviso tudo, cuidado no trabalho. Laura leu no ônibus o celular escondido na bolsa, coração acelerado com o balanço do veículo. Vamos nessa, respondeu ela, sentindo uma mistura de alívio e terror. O dia na Elite Solutions seria teste, fingir normal enquanto o segredo fervia por dentro. Desceu no ponto, o ar úmido da manhã grudando na blusa, e entrou no prédio com passos medidos. Ninguém sabe, repetiu como mantra, apertando o crachá na catraca. O porteiro acenou. Bom dia, Laura, tá tudo bem? Ela sorriu forçado. Sim, tudo. Mas nada estava. O escritório acordava devagar. Luzes acendendo, café percolando na copa, colegas bocejando nas mesas. Laura sentou na dela, ligando o computador com um clique que ecoou alto demais na mente dela. E-mails matinais, reunião interna às 11 horas. Ela organizou agendas, mas os olhos vagavam para o porão. Precisava voltar, copiar mais, como Edu sugerira. Só uma olhada rápida. Roberto chegou às 9h, o terno escuro contrastando com o rosto pálido, como se ele também não dormisse bem. Passou pela sala sem o grito habitual, mas parou na mesa dela. Laura, os arquivos do porão. Você arquivou tudo ontem? Voz neutra, mas olhos fixos como se sondasse. Ela engoliu seco. Sim, senhor. Tudo no lugar. Ele assentiu devagar, demorando o olhar. Bom, ninguém mexe lá sem autorização. Virou e foi para a sala envidraçada, mas Laura sentiu o frio na espinha. Ele suspeita? A manhã arrastou com tensão invisível. Colegas notaram algo. João parou na mesa dela. Ei, Laura, você tá estranha hoje. Aconteceu algo depois da reunião? Ela balançou a cabeça. Nada, só cansada. Mas o ar parecia carregado, como antes de uma tempestade. Às 10h30, Roberto saiu da sala e começou a rondar. Não o habitual, mas metódico, checando gavetas, olhando papéis na impressora, parando perto da copa. Onde está o relatório de transferências antigas? Perguntou alto para ninguém. Gabriela respondeu. No sistema, senhor. Ele bufou. Verifiquem erros. Alguém pode ter mexido. Laura congelou na cadeira, fingindo digitar. Ele sabe do porão. O coração batia forte, mãos suadas no mouse. Imaginou ele revirando a pasta, descobrindo o vazio. Não mexi nela toda, pensou. Mas o pavor crescia. E se ele tivesse câmeras? Ou um informante? Na reunião das 11h, a tensão explodiu sutil. Roberto na cabeceira da mesa, projetor aceso com gráficos. Auditoria interna próxima. Qualquer irregularidade sai na rua. Olhares para todos, mas demorou em Laura. Você cuida dos arquivos antigos, Laura? Alguma novidade? Voz casual, mas tom afiado. Ela ergueu a cabeça. Não, senhor. Tudo normal. Os colegas trocaram olhares. Marcos sussurrou para João. Ele tá nervoso hoje. Roberto continuou. Bom, porque erros custam caro, milhões às vezes. A palavra milhões acertou Laura como soco. Ele falava dos desvios. A reunião acabou rápido, dispersando com murmúrios.
Laura correu para o banheiro, trancando a porta, respirando fundo na pia fria. Ele tá testando. Preciso copiar agora. Mas o medo paralisava. E se me pegam? O resto do dia foi um jogo de gato e rato. Roberto chamou o zelador novo, um homem quieto, de meia idade, para a sala dele, porta fechada. Laura viu de longe, o estômago revirando. Falando do porão, depois ele passou pela mesa dela de novo. Laura, vá almoçar. E relaxa, tá com cara de quem viu fantasma. Sorriso falso, mas olhos frios. Ela assentiu. Sim, senhor. E saiu para a rua, sanduíche na mão, caminhando no centro agitado. Sentou num banco na praça, vendo o movimento. Executivos apressados, pombos bicando migalhas. Edu disse para não entrar em pânico, mas o pânico vinha. Imaginou demissão, polícia errada, Roberto vingativo. Ele me chamou de nada. Agora eu tenho poder. Voltou para o escritório às 13h, e a tarde piorou. Roberto revirava arquivos na copa, perto da entrada do porão. Preciso ir agora, pensou ela, mas esperou. Às 16h, ele saiu para a reunião externa, deixando o ar mais leve. Laura aproveitou. Desceu para o porão rápido, lanterna na mão, coração na garganta. O ar mofado a recebeu e ela foi direto para a pasta. Intacta, graças a Deus. Tirou mais fotos, mãos tremendo, zoom em assinaturas, datas. Isso basta. Subiu ofegante, guardando o celular. Mas ao voltar, viu o zelador no corredor. Senhora, o chefe mandou checar o porão. Ela sorriu. Só esqueci algo. Já tá. Ele assentiu, mas o olhar demorou. A suspeita pairava, como fumaça. Às 18h, fim de expediente, Laura pegou o ônibus com as novas provas no bolso. Em casa, mandou para Edu. Mais isso. Ele tá suspeitando. Resposta, cuidado. Plano em ação. A tensão no escritório era o prelúdio. A assembleia anual se aproximava, e Laura via o palco se montando. Mas o medo sussurrava. Ele pode atacar primeiro. A mensagem de Eduardo chegou cedo, como um farol na névoa da manhã. Plano simples. Copie mais provas anonimamente. Envie para o MPF via site. Eu reviso. Cuidado no trabalho. Laura leu no ônibus, o celular escondido na bolsa, coração acelerado com o balanço do veículo. Hoje eu volto ao porão, pensou, mas o medo apertava. E se ele notar? A cidade passava pela janela, prédios altos, gente correndo, mas ela se sentia exposta, como se olhos invisíveis a seguissem. Na Elite Solutions, apertou o crachá com mão suada, acenou para o porteiro e subiu no elevador lotado, evitando olhares. Finge normal, repetia. O escritório já fervia. Gabriela no telefone, João com café na mão, o zumbido de computadores acordando. Laura sentou na mesa, ligando a tela com um sorriso forçado. Bom dia, disse para os colegas próximos, mas o ar parecia carregado como antes da tempestade. Roberto saiu da sala envidraçada às 9h15, diferente do usual, não gritando, mas quieto, olhos varrendo a sala como um detetive. Passou pela mesa de Laura, parando um segundo a mais. Bom dia, Laura. Dormiu bem? Voz casual, mas o tom cortante, como se testasse. Ela congelou, dedos no teclado. Sim, senhor. E o senhor? Ele acenou, mas não sorriu. Trabalhando no relatório antigo. Você arquivou tudo ontem? O coração dela disparou. Arquivou tudo? Ele sabia do porão? Sim, senhor. Tudo no lugar. Roberto assentiu devagar, olhando para a bolsa dela no chão. Bom, nada fora do comum lá embaixo, né? Laura engoliu seco, sentindo suor frio na nuca. Não, senhor. Só poeira. Ele seguiu, mas o olhar ficou, um peso que a seguiu o dia todo. Ele suspeita? Pensou ela, digitando e-mails com mãos trêmulas. O medo da noite anterior voltava. Talvez câmeras, ou o zelador falara. A tensão cresceu em ondas pequenas. Às 10h, reunião rápida no corredor.
Roberto chamou o time. Verifiquem arquivos antigos, auditoria interna essa semana. Olhares se cruzaram. Gabriela murmurou. Por que agora? Laura baixou a cabeça, fingindo anotar. Ele tá limpando rastros, concluiu ela, o estômago revirando. No almoço, sozinha na copa, ouviu sussurros. João para Marcos. Roberto tá nervoso. Diz que tem fantasmas nos velhos contratos. Laura parou de mastigar o sanduíche e ouvidos atentos. Fantasmas, ele sabe. Voltou pro posto rápido, mas Roberto a chamou na sala dele às 13h. Laura, preciso que você busque uma pasta específica no porão. Código 2017 FR. Voz neutra, mas olhos fixos nos dela. Ela assentiu. Claro, senhor. Dentro do elevador de serviço, o pânico veio. É armadilha, para me pegar mexendo? O porão cheirava igual. Mofo, poeira, mas agora ameaçador. Encontrou a pasta, mas vasculhou rápido atrás da escondida. Mais um e-mail impresso, foto no celular. Rápido, sai daqui. Subiu ofegante, entregou. Aqui está. Roberto pegou, folheando. Obrigado. Fique atenta a qualquer irregularidade. O sorriso dele era fino como lâmina. O resto da tarde foi tortura. Laura sentia olhares, do zelador no corredor, de Roberto pela janela da sala. Ele me vigia. Atendeu chamadas com voz rouca. Errou um relatório pela primeira vez, corrigindo em pânico. Às 15h ele passou de novo. Tudo bem, Laura? Você parece distraída. Ela sorriu falso. Só cansada, senhor. Mas dentro gritava. Pare de me testar. O celular vibrou. Edu. Recebi as novas fotos. Sólido. Denúncia amanhã? Ela digitou rápido no banheiro. Sim, mas ele tá suspeitando. Resposta. Cuidado. Saia limpa. A paranoia crescia. E se ele revistasse a bolsa? Ou instalasse câmeras? No fim do expediente, Roberto chamou geral. Amanhã, assembleia anual. Todos presentes. Olhar para ela de novo, demorado. Laura pegou a bolsa, desceu as escadas correndo, o coração na garganta. No ônibus, chuva fina caindo, ela orou. Proteja-me, senhor. Em casa, trancou a porta e espalhou as novas fotos na mesa, mãos tremendo. Ele sabe algo. A assembleia. É lá que eu revelo? O plano de Edu ecoava. Denúncia anônima primeiro. Mas o confronto chamava. A tensão do dia a exauria. Suor frio, estômago vazio. Jantou sopa morna, mas o medo engolia tudo. Se ele me confrontar, o que digo? Pensou em fugir, mas a justiça prendia. Não por mim, mas pelo certo. A noite caiu pesada. Sono leve com sonhos de perseguição. Amanhã seria o palco. Assembleia, suspeitas fervendo. Laura tocou o crucifixo. Me dê coragem. O jogo virava, e a tensão no escritório era só o começo do confronto maior. A chuva da noite anterior deixou as ruas de São Paulo escorregadias, como se a cidade espelhasse o equilíbrio precário de Laura. Ela acordou cedo, o alarme tocando como um chamado inevitável, e sentou na cama estreita, o quartinho iluminado pela luz cinzenta da manhã. Hoje é o dia, pensou, tocando o crucifixo no pescoço. Um talismã contra o medo que ainda sussurrava. A mensagem de Edu da véspera ecoava. Denúncia anônima pro MPF enviada. Agora a assembleia. Se quiser confrontar, leve o pendrive. Mas proteja-se. Laura assentiu pro vazio, sentindo o peso. A pasta do porão, as fotos no celular, tudo compilado num pendrive simples que comprara na esquina. Não é vingança, é verdade. Preparou o café devagar, o aroma forte enchendo o ar, e comeu um pão com manteiga, o estômago embrulhado de ansiedade. No espelho ajeitou o cabelo curto. Você consegue. No ônibus, o trajeto habitual virou reflexão. Laura sentou na janela vendo a cidade acordar, vendedores montando barracas, crianças correndo para a escola, e pensou na assembleia anual, o grande evento da elite, com diretores, acionistas e todo o time no auditório do prédio. Roberto sempre brilhava no palco anunciando lucros falsos, aplausos ecoando.
Dessa vez não. O plano era simples, mas ousado. Durante as perguntas, levantar, conectar o pendrive no projetor e revelar. Eles vão acreditar em mim? Duvidou ela, apertando a bolsa. Mas Edu reforçara. As provas falam sozinhas, você é a testemunha honesta. Chegando no centro, desceu com pernas firmes, o ar úmido grudando na blusa. Na catraca, o porteiro sorriu. Dia importante hoje, hein? Assembleia. Laura acenou. Sim, vamos ver. O escritório pulsava com expectativa. Mesas arrumadas, colegas de terno e salto, o burburinho de conversas sobre o discurso do Roberto. Laura sentou, mas mal tocou nos e-mails. Foco no pendrive escondido na gaveta. Às 10 horas, Roberto reuniu o time na sala de reuniões. Hoje à tarde, assembleia. Sejam profissionais. Nada de surpresas. Olhar para ela de novo, demorado, como se soubesse. Ele sente algo, pensou ela, mas sustentou o olhar. Sim, senhor. Amanhã passou em preparativos. Ela ajudou a montar o auditório. Cadeiras alinhadas, projetor testado, microfones checados. Cada clique do equipamento era um lembrete. Aqui vai acontecer. No almoço, comeu com Maria na copa. Nervosa com a assembleia? Perguntou a colega. Laura sorriu. Um pouco, mas animada. Não contou nada, segredo pesado demais, mas o apoio interno crescia. Lembrou da mãe, da igreja, de Edu. Não estou sozinha. À tarde, o auditório encheu. 100 pessoas, ar-condicionado gelado, cheiro de perfume caro misturado com ansiedade. Laura sentou na plateia média, pendrive na mão suada, coração batendo como tambor. Diretores subiram ao palco primeiro, palmas educadas. Então Roberto, terno preto, sorriso confiante, microfone na mão. Obrigado a todos. Esse ano, lucros recordes graças à nossa equipe. Gráficos no projetor, números inflados, escondendo os desvios. Aplausos. Laura apertou o pendrive. Agora. Mas o medo paralisou por um segundo. E se me ignoram? Sou só a auxiliar. Ele continuou. Desafios superados, futuro brilhante. Perguntas da plateia começaram. Acionistas elogiando, colegas concordando. Laura respirou fundo, mão levantada, tremendo. Senhor Roberto, posso falar? Voz baixa, mas firme. Ele pausou, olhando para ela. Laura? Claro. O que é? A sala virou para ela. Murmúrios. Ela se levantou devagar, subindo os degraus do palco com pernas de chumbo. Não é elogio, é a verdade. No palco, o holofote quente no rosto, Laura conectou o pendrive no projetor. Cliques ecoando no silêncio. Arquivos abriram. Contratos falsos, transferências, nome dele em tudo. Senhor Roberto, você desviou milhões da empresa. Eu encontrei no porão. Isso é fraude. Gritos abafados na plateia, rostos chocados. Roberto empalideceu. O quê? Isso é mentira. Desliguem isso. Mas os documentos brilhavam na tela irrefutáveis. Laura continuou, voz ganhando força. Você me chamou de nada, mas eu vi tudo. Pela empresa, pelos honestos. Aplausos misturados com caos, diretores levantando, acionistas gritando. Roberto avançou. Você é louca, me processem. Mas Laura ficou firme. A justiça vai. Sirenes distantes, polícia alertada por Edu. O palco virou cena de crime, e Laura, a invisível, virava o centro. A preparação culminava ali, coragem nascida da dor. A chuva parou durante o trajeto de ônibus para casa, deixando as ruas de São Paulo brilhando sob os postes de luz, como se a cidade respirasse aliviada. Mas Laura não. O dia de suspeitas no escritório a deixara exausta, o corpo pesado como chumbo, a mente girando em círculos. Ele me vigia, mas não sabe o quanto, pensou, descendo no ponto do Ipiranga com a bolsa apertada contra o peito. O quartinho a recebeu com um cheiro familiar de umidade e chá velho, e ela trancou a porta com um suspiro longo.
encostando as costas na madeira. Foi perto demais hoje. Sentou na mesa de plástico, acendendo a lâmpada nua que piscou antes de estabilizar, e pegou o celular. Mensagens de Edu acumuladas. Denúncia anônima pro MPF. Modelo pronto. Envie as fotos. Mas se quiser confrontar na assembleia, grave tudo. Laura leu devagar, o brilho da tela iluminando o rosto marcado por fadiga. Confrontar. É isso que eu quero. A humilhação de Roberto, as suspeitas dele, tudo apontava para a Assembleia Anual amanhã, o evento onde diretores, acionistas e funcionários se reuniam no auditório do prédio. Lá, com todos vendo, ela preparou um chá fresco, o vapor subindo como fumaça de cigarro, e abriu um caderno velho, páginas amareladas de anotações antigas de estudo. Plano, escreveu em letras firmes. Primeiro, cópias seguras. Transferiu as fotos para um e-mail criptografado que Edu mandara, senha forte. Justiça 2017. Feito. Segundo, denúncia. Preencheu o formulário online do Ministério Público, anônima por enquanto, descrevendo os fatos. Fraude corporativa na Elite Solutions, desvios de 2 milhões blais, provas em anexo. Clicou enviar às 21 horas, o som do submit ecoando como um ponto final. Agora é oficial. Mas o coração ainda batia forte, irreversível. Terceiro, o confronto. Na assembleia, eu subo. Mostro as provas no projetor. Imaginou a cena. Roberto no palco, todo pomposo, e ela na plateia, pendrive na mão. Não vingança, justiça. Mas o medo cutucava. E se me calarem? Me demitirem na hora? Ligou para a mãe em Minas, voz baixa para não acordar vizinhos. Mãe, tudo bem? A mãe, sempre intuitiva. Filha, você tá diferente. O que pesa no coração? Laura hesitou, mas contou uma versão leve. Problemas no trabalho, mãe. Mas eu vou resolver. Reze por mim amanhã. A mãe pausou. Eu rezo todo dia. Lembra dos Salmos 23. Não temas mal algum. Você é forte, Laura. Deus usa os humildes. Lágrimas pinicaram, e ela secou rápido. Obrigada, mãe. Te amo. Desligou, tocando o crucifixo. Me use, Senhor. A conversa trouxe ânimo. Família como âncora. Depois ligou para Edu. Enviei a denúncia. Amanhã na assembleia eu revelo. Ele alertou. Cuidado, mana. Grave no celular para proteção. E saia rápido se piorar. Voz preocupada, mas orgulhosa. Você tá fazendo o certo. Vai dar tudo certo. E desligaram. E Laura sentiu uma faísca de coragem. Não sozinha mais. A noite avançou com preparativos práticos. Copiou os arquivos-chave num pendrive pequeno, escondido na bolsa. Escreveu um discurso curto no caderno. Senhor Roberto, isso é a verdade que você escondeu. Fraude, desvios, eu vi. Simples, direto, como ela. Vestiu o uniforme limpo, dobrou com cuidado na cadeira. Amanhã eu não sou invisível. Mas dúvidas vieram na cama, o teto rachado como um mapa de medos. E se ninguém acreditar? Se ele me difamar? O sono veio aos pedaços, interrompido por sonhos. O auditório lotado, aplausos misturados com vaias. Acordou às 5h, o sol fraco entrando, e orou de joelhos na cama. Dê-me palavras, Senhor. Proteja minha família. Café forte, pão engolido rápido, e no ônibus, o plano se solidificava. Não por raiva, pelo certo. Chegando na Elite, o prédio parecia maior. O auditório no térreo já sendo preparado. Cadeiras alinhadas, banner de Assembleia Anual, crescimento e sucesso. Colegas comentavam, Roberto vai anunciar lucros recordes. Laura sorriu por fora, mas dentro, o fogo queimava. Roberto passou no corredor. Pronta para a Assembleia, Laura? Olhar sondador de novo. Sim, senhor, respondeu ela firme pela primeira vez. Ele franziu a testa, mas seguiu. Amanhã passou em preparativos. Café para os convidados, agendas atualizadas. Às 10h o auditório encheu. Diretores de terno, acionistas idosos, funcionários curiosos. Laura sentou na fileira do meio. Pendrive no bolso, coração martelando. Roberto subiu ao palco, microfone na mão.
Bem-vindos graças à nossa liderança. Aplausos. Ela respirou fundo. É agora. A preparação culminava. Coragem contra medo, verdade contra mentira. O clímax se aproximava, e Laura, a invisível, estava pronta para brilhar. O auditório da Elite Solutions fervia com expectativa. O ar-condicionado gelado contrastando com o calor de 100 corpos amontoados em cadeiras plásticas. Diretores de terno caro na frente, acionistas idosos no meio, funcionários como Laura na fileira média. O banner na parede proclamava crescimento e sucesso, mas para ela era o palco de uma verdade enterrada. Roberto subiu os degraus com passo confiante, microfone na mão, o terno preto impecável sob os holofotes quentes. Bem-vindos à Assembleia Anual, anunciou, voz ecoando nos alto-falantes. Aplausos educados encheram o salão, e Laura apertou o pendrive no bolso da blusa, o plástico frio contra a palma suada. É agora, pensou, o coração martelando como um tambor de guerra. Ele continuou. Graças à nossa liderança visionária, lucros recordes este ano, vendas up 20%, investimentos sólidos. Gráficos coloridos surgiram no projetor, números maquiados escondendo os desvios que ela conhecia tão bem. A plateia aplaudiu mais forte, cabeças balançando em aprovação. Roberto gesticulava, o relógio de ouro brilhando. Desafios superamos juntos. Nenhuma irregularidade, só excelência. Palavras vazias, e Laura sentiu a raiva subir, a mesma que ele plantara com o grito: "Você não vale nem um centavo". A sessão de perguntas começou. Um acionista elogiou: "Ótimo trabalho, Roberto". Outro: "Bônus para os funcionários?". Risos leves. Laura respirou fundo, mão tremendo ao se levantar. "Senhor Roberto, eu tenho uma pergunta". Voz baixa, mas clara, cortando o burburinho. Ele pausou, olhando para ela na plateia. "Laura, claro, aproxime-se do microfone". Murmúrios se espalharam. Quem é ela? E ela caminhou devagar pelo corredor central, pernas pesadas como chumbo, mas olhos fixos no palco. Subiu os degraus, o holofote cegando, e pegou o microfone secundário. Não é pergunta, é fato. A sala quietou, expectativa no ar. Roberto franziu a testa. "Fale, então". Laura conectou o pendrive no projetor com um clique audível, o som ecoando como tiro. A tela piscou e os arquivos abriram. Primeira página, contrato falso de 2017. Assinatura dele em tinta preta. "Senhor Roberto, você desviou milhões da empresa. Contratos fantasmas, transferências para contas offshore. Eu encontrei no porão provas irrefutáveis". Gritos abafados explodiram na plateia. "O quê? Impossível". Diretores se levantaram, acionistas cochichando furiosos. Roberto empalideceu, avançando para o microfone. "Isso é absurdo. Desliguem isso agora. Ela tá louca inventando mentiras". Mas Laura continuou, voz ganhando força. "Aqui, e-mail seu para limpar rastros. Milhões para empresas de fachada. Você roubou o que era nosso, de todos aqui". A tela avançava sozinha, página por página. Números, datas, nomes. O caos cresceu. Uma acionista gritou: "Chamem a polícia!". Funcionários murmuravam: "Eu sabia que algo estava errado". Roberto gaguejou: "Laura, você mexeu em arquivos privados. Isso é crime seu". Ela o encarou, o homem que a humilhara agora encolhido. "Crime? Você me chamou de nada na reunião, mas eu vi a verdade. Pela elite, pelos honestos que suam aqui". Aplausos misturados com vaias encheram o auditório, o ar elétrico. Roberto tentou desligar o projetor, mãos trêmulas no cabo, mas um diretor o parou. "Deixe rodar, isso é grave". Sirenes distantes soaram. A denúncia de Edu ao MPF, alertando a polícia. Roberto virou para ela, olhos flamejantes. "Você vai pagar por isso, sua ingrata. Eu te demito, te processo". Mas Laura ficou firme, microfone na mão. "A verdade não processa, Roberto. Ela liberta".
A plateia explodiu, alguns aplaudindo ela, outros chocados em silêncio. Seguranças entraram, guiando-o para fora, algemas tilintando. "Não, isso é erro", gritou ele resistindo. Laura desceu do palco, pernas fracas agora, mas peito leve. O peso do segredo fora. O auditório virou tumulto. Diretores em reunião de emergência, acionistas ligando advogados, colegas abraçando Laura. "Você foi corajosa, João." "Eu vi tudo, mas não imaginava." Ela sorriu trêmula. Tinha que fazer. Mas o confronto não acabara. Roberto, algemado na saída, lançou um último olhar. "Isso não termina aqui." Polícia chegou formalizando a prisão. Roberto Almeida por fraude e lavagem. Ele foi levado, o carro piscando luzes azuis na rua. Laura sentou na cadeira, exausta, lágrimas de alívio caindo. "Eu valho sim." O clímax passara, mas as ondas reverberavam. Investigação, depoimentos. A invisível virara heroína, e a lição ecoava. Verdade sempre vence. O auditório da Elite Solutions fervia com expectativa. O ar-condicionado gelado contrastando com o calor humano de 150 pessoas apertadas nas cadeiras de plástico. Diretores em ternos caros sentavam na frente. Acionistas idosos cochichando sobre dividendos. Funcionários como Laura na média, misturados em murmúrios. O palco era simples. Banner azul com Assembleia Anual 2025. Crescimento sustentável. Projetor zumbindo ao lado do púlpito. Microfones testados com 1, 2. Laura sentava na fileira do meio. O pendrive queimando no bolso da blusa. Mãos suadas apertando o programa da Assembleia. "É agora ou nunca", pensou, o coração batendo como tambor de guerra. Roberto subiu ao palco às 14h em ponto. Sorriso confiante, o terno preto impecável refletindo as luzes. "Bem-vindos, equipe." Esse ano foi histórico. Lucros de 20 milhões, graças à dedicação de todos. Aplausos ecoaram, gráficos coloridos no projetor mostrando setas verdes subindo. Números falsos, ela sabia. Ele continuou, voz alta pelo microfone. "Superamos desafios, investimentos inteligentes, equipe unida." Mais palmas, diretores assentindo. Laura observava, o estômago revirando. Ele mente na cara deles. Perguntas começaram. Um acionista. "E os riscos fiscais?" Roberto riu. "Controlados. Transparência total." Laura ergueu a mão devagar, tremendo, mas firme. "Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta?" A sala virou para ela murmúrios curiosos. Ele pausou, olhando do palco. "Claro, Laura, fala." Voz condescendente como na reunião da humilhação. Ela se levantou, pernas de chumbo nos degraus laterais, subindo ao palco sob olhares. O holofote quente no rosto, suor escorrendo na nuca. Não é pergunta, é fato. Pegou o pendrive, conectou no projetor com um clique que ecoou como tiro. A tela piscou, arquivos abrindo. Contratos falsos, transferências offshore, assinaturas dele em negrito. "Você desviou milhões da empresa, senhor. Fraude, lavagem, eu encontrei no porão." Silêncio total, como se o ar fosse sugado. Então, caos, gaspes. "O quê?" Diretores se levantando. Roberto empalideceu, avançando para o projetor. "Desliguem isso, é fake, ela tá louca." Mas os documentos brilhavam. Datas, números, e-mails. "Apague os rastros, R." A plateia explodiu. Acionistas gritando provas. Funcionários murmurando, "É verdade?" Laura pegou o microfone, voz ganhando força apesar do tremor. "Vocês me chamaram de nada, senhor. Não vale nem um centavo. Mas eu vi a verdade. Pela elite, pelos honestos que suam aqui." Lágrimas nos olhos, mas postura ereta. Roberto gaguejou. "Laura, para. Isso é calúnia. Eu te demito agora." Avançou para ela, mão no braço, mas um diretor interveio. "Solte-a. Mostre as provas." Mais aplausos misturados com vaias, celulares saindo dos bolsos para gravar. Laura continuou.
Denúncia já no MPF, polícia vem. Sirenes distantes confirmaram. Edu alertara. O palco virou circo. Roberto suando, voz alta. Mentira, ela invadiu arquivos. Mas um acionista idoso gritou. Números não mentem, chame a segurança. Seguranças entraram, mas hesitaram. O diretor-chefe pegou o pendrive. Vamos verificar. Roberto implorou para Laura baixo. Por favor, para. Eu te dou aumento, promoção. Ela olhou firme. Tarde demais. A verdade não negocia. A plateia em pé, alguns aplaudindo ela, outros chocados. Traição, gritou Roberto, mas era ele o vilão agora. Polícia chegou em minutos, uniformes azuis na porta. Roberto Almeida, acompanhe-nos. Algemado na frente de todos, ele lutou. Ela é culpada. Me soltem. Mas Laura ficou no palco, o microfone ainda na mão, o auditório em silêncio reverente. Deus me deu força, pensou, lágrimas caindo. A humilhação virara triunfo, a invisível agora vista. O caos se acalmou devagar, diretores anunciando investigação interna, acionistas saindo furiosos. Laura desceu do palco, colegas abraçando. Você foi corajosa, João. Inacreditável. Mas o peso veio. E agora? Polícia a chamou para depoimento, mas Edu ligou. Bom trabalho. Você tá segura. No fim, sozinha no corredor vazio, Laura tocou o crucifixo. Obrigada. O confronto mudara tudo. Roberto caído, ela erguida. Mas as consequências viriam. E a lição profunda. O auditório da Elite Solutions estava lotado à tarde, com o ar carregado de expectativa e o cheiro de ar-condicionado misturado com o perfume caro dos acionistas. Mais de 100 pessoas nas cadeiras de plástico. Diretores internos alinhados, funcionários como Laura em uniforme simples, o burburinho baixo como ondas antes da maré. O palco era simples, pano de fundo azul com o logo da empresa, projetor zumbindo ao lado do microfone, bandeiras penduradas como troféus falsos. Roberto subiu primeiro, sorriso confiante no rosto de 50 anos, o relógio de ouro brilhando sob as luzes quentes. Bem-vindos à Assembleia Anual. Esse ano, graças à nossa dedicação, lucros recordes, 20% de crescimento. Aplausos ecoaram, educados mas entusiásticos, gráficos coloridos piscando na tela, números inflados que escondiam os desvios que Laura conhecia tão bem. Ele gesticulava, voz alta pelo microfone. Superamos desafios e o futuro é brilhante. Perguntas? A plateia acenou, acionistas elogiando. Excelente liderança, Roberto. Laura, na fileira do meio, apertava o pendrive na mão suada, o coração martelando como um tambor de guerra. É agora, não recue. As perguntas fluíam, um diretor sobre metas, uma colega sobre bônus. Roberto respondia com pompa, sempre nós como se carregasse o mundo sozinho. Laura respirou fundo, sentindo o crucifixo frio contra a pele, e ergueu a mão devagar. A primeira vez em 8 anos. Senhor Roberto, posso falar? Voz baixa, mas clara, cortando o ar. Ele pausou, olhando para ela na plateia, o sorriso vacilando por um segundo. Laura? Claro, venha ao microfone. O que tem em mente? Murmúrios na sala. Quem é ela? E Laura se levantou, pernas tremendo, mas passos firmes, subindo os degraus laterais do palco. O holofote a acertou como o sol, cegando por um instante, o rosto dela simples contrastando com o terno dele. A plateia silenciou, curiosa. Ela pegou o microfone, mãos geladas no metal frio. Não é elogio, senhor. É a verdade que você escondeu por anos. Roberto franziu a testa. O que quer dizer? Fale logo. Laura conectou o pendrive no projetor com um clique que ecoou alto. O zumbido da máquina parou e a tela acendeu com o primeiro arquivo. Um contrato falso de 2017. Assinatura dele em tinta preta, números desviados para conta offshore. Isso é fraude, Roberto. Você sifonou milhões da elite usando empresas fantasmas. Eu encontrei no porão. Pastas escondidas, e-mails, transferências. Olhem. A tela folheou sozinha, página por página. 500 mil para Cayman,
1 milhão para laranjas, datas coincidentes com lucros recordes, gritos abafados na plateia. Meu Deus, isso é verdade? Acionistas se levantando, diretores boquiabertos. Roberto empalideceu avançando para o projetor. Desliguem isso, é montagem. Laura, você tá louca, me processem por difamação. Mas ela segurou o microfone firme, voz ganhando força. Louca, você me chamou de nada, de não valer 1 centavo na frente de todos. Mas eu vi tudo. Pela empresa que ajudei a construir com suor, pelas famílias que dependem disso. A denúncia já foi pro MPF. A verdade não mente. Aplausos misturados com caos, funcionários gritando, verdade, outros em choque. Roberto gaguejou suor na testa e apontando para ela. Você invadiu arquivos, é crime, eu te demito agora. Mas a plateia virou contra. Um acionista idoso. Mostre mais provas. Laura clicou. E-mails dele instruindo limpar rastros, extratos bancários com seu nome. Milhões roubados enquanto nós suamos por salários magros. O auditório explodiu. Mulheres chorando, homens batendo na mesa, celulares saindo para gravar. Roberto recuou, voz tremendo. Parem, isso é conspiração. Mas diretores cercaram o palco, um deles. Chamem a polícia. Auditoria imediata. Sirenes distantes soaram. Edu alertara, como planejado. Laura ficou ali, microfone na mão, lágrimas nos olhos, mas postura ereta. Eu aguentei humilhações por anos, mas a justiça vence a arrogância. Roberto tentou fugir pelo lado, mas seguranças o pararam. Senhor, fique. Ele implorou para ela, voz baixa. Laura, por favor, me perdoa. Eu errei. Ela olhou firme. Perdão é de Deus, mas consequências são suas. O caos durou minutos eternos. Plateia em pé, flashes de câmeras, Roberto algemado por policiais que entraram correndo. Você é presa por fraude e lavagem, ele gritou. Foi ela, a auxiliar. Mas Laura desceu do palco, rodeada por colegas. Você salvou a empresa. Obrigada. João abraçou. Eu sabia que você era forte. Ela sorriu fraco, exausta, mas livre, o peso do segredo caindo como chuva. Diretores a chamaram para depoimento. Você é a heroína aqui. Mas Laura só pensou nos pais, na igreja. Deus usou a humilde. O confronto acabara, mas as ondas continuavam. Prisão de Roberto, investigação ampla. A assembleia virou julgamento, e Laura de invisível virava símbolo. A catarse era real. Dor transformada em vitória. O auditório da Elite Solutions fervia com expectativa. O ar-condicionado lutando contra o calor de 100 corpos amontoados em cadeiras plásticas desconfortáveis. Luzes fluorescentes zumbiam no teto alto e o banner Crescimento e Sucesso pendia torto na parede, como uma ironia pronta para cair. Laura sentou na fileira do meio, o pendrive queimando no bolso da blusa simples, mãos suadas apertando o programa da assembleia. Diretores de terno caro ocupavam as poltronas da frente, acionistas idosos cochichavam sobre dividendos, e colegas como João e Gabriela trocavam olhares curiosos. Vai ser chato como sempre, murmurou Marcos ao lado dela. Laura sorriu por fora, mas dentro, o coração martelava como um prisioneiro solto. Não hoje. Roberto subiu ao palco às 14h em ponto, microfone na mão, sorriso ensaiado brilhando sob os holofotes. Bem-vindos à Assembleia Anual. Graças à nossa dedicação, lucros recordes este ano. 20% de crescimento. Aplausos educados ecoaram. Gráficos falsos piscando no projetor atrás dele. Setas verdes subindo, números inflados pelos desvios que Laura conhecia tão bem. Ele andava de um lado para o outro, o sapato italiano batendo no piso de madeira, voz grave e confiante. Superamos desafios. Nossa equipe é imbatível. Mais palmas, e Laura sentiu o estômago revirar. Imbatível em roubar. A plateia assentia, mas ela via as rachaduras. Um acionista franzindo a testa para os números. Roberto continuou. Perguntas? Comentários? Mãos se ergueram. Elogios vazios. Perguntas sobre metas. Laura esperou. Respiração rasa. O crucifixo no pescoço frio contra a pele quente.
Agora. Quando uma pausa veio, ela se levantou devagar, voz cortando o ar. Senhor Roberto, eu tenho uma pergunta. A sala virou para ela, murmúrios baixos, olhares surpresos. Ele pausou, reconhecendo. Laura, claro, fale. Ela subiu os degraus do palco com pernas de algodão, o holofote cegando, suor escorrendo na testa. Não é pergunta, é fato. Conectou o pendrive no projetor com um clique que ecoou como tiro. Tela piscando, arquivos abrindo, contratos falsos, transferências para offshore, assinaturas dele em negrito. Você desviou milhões da elite, senhor. Fraude, lavagem de dinheiro. Eu encontrei no porão. Provas irrefutáveis. Silêncio total, como se o ar fosse sugado. A plateia congelou. Bocas abertas, olhos arregalados. Roberto empalideceu, microfone tremendo na mão. O quê? Isso é absurdo. Desliguem isso agora. Avançou para a tela, mas Laura bloqueou. Olhem os nomes, suas assinaturas, datas que batem com os lucros recordes. Murmúrios viraram ondas. Meu Deus, sussurrou Gabriela. É verdade, gritou um acionista. Diretores se levantaram, celulares na mão filmando. Roberto girou para ela, rosto vermelho de fúria. Você, sua mentirosa, eu te demito, te processo, isso é armação. Mas a voz dele quebrou, olhos desesperados varrendo a multidão. Laura sustentou o olhar, voz firme pela primeira vez. Você me chamou de nada, de não valer um centavo. Mas eu vi tudo. Pela empresa, pelos que suam honestamente. Aplausos isolados começaram, crescendo como trovão. Não para ele, para ela. O caos explodiu. Acionistas gritando, chamem a polícia. Diretores correndo para o palco, flashes de câmeras. Roberto tentou apagar o projetor, mas um técnico bloqueou. Deixe rodar. Ele se virou para Laura, voz baixa e venenosa. Por quê? Eu te dei emprego. Ela balançou a cabeça. Você me deu humilhação, isso é justiça. Sirenes distantes uivaram. A denúncia de Edu ao MPF, alertando as autoridades. Portas do auditório se abriram. Policiais uniformizados entrando rápido. Roberto Almeida, mãos ao alto. Ele recuou, gaguejando. Não, isso é erro. Ela mentiu. Mas as algemas clicaram, frias nos pulsos dele, enquanto o levavam pelo corredor central. Plateia em pé, vaias misturadas com aplausos. Laura ficou no palco, luzes quentes no rosto, lágrimas escorrendo. Não de medo, de alívio. Acabou. Colegas a cercaram, João abraçando. Você foi incrível. Gabriela chorando. Obrigada. Mas ela só via Roberto, algemado, olhando para trás com ódio puro. Você vai pagar. O auditório virou furacão. Reuniões de emergência, acionistas ligando advogados, o diretor-geral subindo ao microfone. Investigação imediata. Laura, você salvou a empresa. Ela desceu do palco devagar, pernas fracas, mas cabeça erguida. No corredor, o ar fresco a acertou como bálsamo. Eu fiz isso. O confronto não era só vitória, era redenção, a invisível virando voz. Mas o eco das palavras dele ainda doía. Você vai pagar. A noite cairia com consequências, mas naquele momento, a verdade brilhava mais forte que qualquer luz.